Olá, queridos, graça e paz, chegou o grande dia. Estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiros. Serão 4 dias de curso, onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio. Vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol. Você vai encontrar 2 planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa, e vai ter o outro plano com o curso. Você vai ser muito abençoado, mas corra, porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid. Eu espero você aqui, vai ser uma benção. Uma paz do Senhor do pastor aqui, amém? Você está em Curitiba, a Igreja Batista de Bom Retiro existe por uma razão, para abençoar a sua vida. O nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, existe um estacionamento para aqueles que chegam primeiro, então tem que chegar um pouquinho mais cedo nos cultos, que começam e são presenciais, às 10 da manhã e também às 19 horas. O culto de quarta-feira ainda nós não vamos começar essa semana, mas estamos trabalhando aí com a infraestrutura do culto. Então, venha, culto das 10 da manhã, culto das 19 horas, você é nosso convidado. Dá uma verificada no site da igreja, se não é necessário fazer inscrição. Para o próximo domingo, você vai ter que fazer inscrição. Amém? Vamos orar? Deus e Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que nós agora entregamos ao Senhor a nossa mente, Pai, e pedimos que o Senhor nos faça sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Nós hoje queremos que o Senhor avive as chamas do Teu Espírito em nós, que o Senhor faça no nosso coração com que tudo aquilo que está esfriando, morno, seja de novo, pelo Senhor, aquecido em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Eu quero falar hoje sobre o sopro de Deus, sobre o poder do Espírito Santo. Isso tem sido esquecido. Pessoas que ministerialmente, pessoas que espiritualmente, homens e mulheres de Deus, tem esquecido que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito de Deus. No princípio, logo no Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tudo que Jesus fez, Ele fez pelo Espírito. A Bíblia diz que um anjo visita Maria em Nazaré e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra. É o Espírito Santo que gera em nós, é o Espírito Santo que dá poder, é o Espírito Santo que dá para a gente força, é o Espírito Santo que nos capacita, e nós normalmente o tratamos como alguém que é esquecido. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, ele pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando crestes? E disseram: quem é o Espírito Santo, que nem nunca ouvimos falar dele? O Espírito de Deus, ele se manifesta de muitas formas, como um fogo, como uma pomba, quando vem sobre Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre o Espírito do fôlego da vida, sobre o sopro de Deus. Essa palavra Espírito, pneuma do grego, é isso, é sopro sobre nossa vida, é fôlego sobre nós. Jesus, Ele vai falar isso quando Ele se despede dos discípulos em João, capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você assopra, é isso que o Espírito faz. Jesus, ele discute com Nicodemos e diz: o vento sopra onde quer. Então existe aqui muito mais do que um simbolismo, muito mais do que uma ilustração. O que existe aqui é uma realidade da presença do Espírito Santo, que nos empurra, que nos capacita e que se interfere, ativando o seu poder na nossa vida. O vento do Espírito
É Ele que dá início, é Ele que gera a igreja de Cristo, em Atos capítulo 2, de 1 a 4, e cumprindo-se o dia do Pentecostes. Pentecostes é uma festa que acontece, 50 dias depois da Páscoa. É uma festa onde eles celebravam a colheita. Ali, depois da Páscoa, eles estavam ricos, estavam fartos do fruto da terra. E havia um tempo de alegria. Eles estavam reunidos, todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Há muito que se diz sobre esse texto. Aliás, há muita coisa boa ministrada e muito erro teológico. Aqui o que ele está dizendo é que quando o Espírito Santo veio, ele transformou as vidas. Muito mais do que dar um dom aos homens, o dom de línguas. A Bíblia revela em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que o Espírito distribui dons. Para quê? Para o serviço da igreja. É para isso que é o dom. O dom não é para você aparecer, o dom não é para você ser exaltado num altar, o dom é para você servir ao irmão. Então aqui eles recebem e falam em outras línguas. Não há nenhuma proibição. Alguém me mandou outro dia no Instagram: pastor, é proibido falar em línguas? Não, a Bíblia diz: não proibais. Agora você tem que saber usar o dom. Quem ora em línguas fala com Deus. Então esse é um dom, e é um dom muito comum. Você não pode segurar o vento do Espírito, ele vai ser derramado, mas não é um dom para você aparecer. Na igreja, a gente fala em línguas quando? Quando você está adorando, quando você está louvando. Não há um culto aqui que eu não fale em línguas. Agora, eu não vou ficar aqui falando em línguas para aparecer. Não há problema. Por quê? Porque só se deve falar em línguas na igreja quando há quem interprete línguas. Há alguém aqui, hoje com a gente, que interpreta línguas? Pode levantar a mão. Se não há ninguém que tenha o dom de interpretação de línguas, não há sentido alguém levantar e orar em línguas, porque ninguém vai entender o que está falando. É isso que o apóstolo fala: olha, o entendimento vai ficar infrutífero. Mas quando o Espírito Santo vem, ele dá sobre nós dons, e dá mesmo, querido. E você não fica imaginando que você não tem, porque você tem. Existem os chamados dons de falar, é o dom de profecia, é o dom de línguas e interpretação de línguas. Existem os dons de poder, o dom de cura, o dom da fé, o dom de fazer milagres e maravilhas. Isso são chamados de dons de poder. E tem os dons chamados de dom de revelação, que é o dom de ciência, é o dom de discernimento de espírito, e é o dom de conhecimento. Então tudo isso vem da onde, pastor? Vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem como um sopro. Isso, não existe regra: eu vou subir no monte, eu vou descer no monte, eu vou estar, você pode estar no carro, em casa, ajoelhado, sentado. Deus, ele dá como ele quer. Mas o que é importante é você saber que foi o Espírito de Deus que tirou a covardia desses homens. Eles estavam no salão. Quando você visita esse salão, era de propriedade de um outro evangelista, nós conhecemos como Marcos. Sabe aquele sujeito do evangelho de Marcos? Ponto, é dele. Então havia um cenáculo bem bonito. Quando você vai para o pátio do templo, você sobe uma grande escadaria, você vê o pátio do lado de cá, o muro oeste, nós chamamos de Muro das Lamentações, e você entra no cenáculo. Aí está aquele monte de gente lá dentro, orando, pulando dentro do cenáculo. Era um local comum, gente. Você entra e vê que é comum. Não há um poder, não há uma unção especial. É uma sala onde eles estavam reunidos para orar. Mas o que tirou deles o medo, o que fez a igreja avançar, foi o poder do Espírito. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que tudo que a gente faz
é pelo Espírito. Eu sei que tem pessoas aqui capazes, inteligentes, mestres, doutores, pessoas que têm uma habilidade notável para construir, para cozinhar, para fazer aquilo que você tem um talento mais. Quando você tem em si o Espírito de Deus, o sopro de Deus, querido, aí você conta com o favor dos céus. Jesus, ele fala em Lucas capítulo 11, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então existe na presença, no derramar do Espírito de Deus, algo que vai o quê? Nos capacitar. O que evidencia a presença do Espírito não são os dons. Você sabia que os dons podem ser simulados? Tem muita gente que diz que vê o mundo espiritual e não vê nada. Tem muita gente que diz que tem um determinado dom que é uma farsa, é uma fraude. Em 1 João capítulo 1, verso 4, diz: filhinhos, não acrediteis em todo espírito, provem o espírito, porque há muitos falsos profetas por aí. Então é necessário você saber que a evidência do Espírito Santo na sua vida é o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito, gente? Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É diferente. É diferente. Você olha, tem aparência. Nossa, aquele homem está cheio de Espírito. E não está. Porque o fruto do Espírito não funciona na vida dele. Não produz, é abortado na vida dele. O vento do Espírito, ele abre caminhos. Eu vou dar aqui alguns exemplos da ação de Deus pelo Espírito durante as narrativas bíblicas. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou aquela noite. Quem abriu o mar e fez aquele povo, ex-escravo no Egito, passar a pé seco. Eles não passaram com o pé na lama, não. Eles não passaram com água na canela. O vento, esse Espírito de Deus, foi ele que soprou a noite inteira e abriu um lugar de passagem. Eu gosto muito do Salmo 32, que diz que o Senhor nos cerca com alegres cânticos de livramento. Miriane, ela passa cantando e louvando, e o Senhor cercou de um lado e de outro, através do Espírito Santo. Você sabia que quando nós cultuamos, o ministério de louvor é que nos ensina a preparar um lugar próprio para o Espírito Santo? Por que nós começamos aqui orando e adorando ao Senhor com louvores? Porque Deus, ele é acessado. Eu vou usar esse termo. A palavra de Deus diz no Salmo 80 que nós entramos na presença do Senhor pelas portas do louvor. A Bíblia diz que quando nós louvamos, nós preparamos um trono de louvor. Pensa Deus se assentando num trono na Igreja Batista de Bom Retiro. Então é o Espírito de Deus que começa a se mover na adoração, que começa a falar ao teu coração, que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo vento que faz o mar abrir, é o vento que aquieta o mar. Em Gênesis 8:1, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar, olha, um vento sobre a terra. E aquietaram-se as águas. É o Espírito de Deus que tira a guerra do nosso coração. É o Espírito de Deus que tira a ansiedade de nós. É o Espírito de Deus que aquieta a nossa vida cheia de confusão, como fez com as águas. É um vento que traz livramento. Números 11:31. Depois disso, veio um vento da parte de quem, gente? Do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, quase 1 metro, espalhando-se em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia. Eles, no meio do deserto, sem possibilidade desse tipo de alimento, um povo de mais de 2 milhões de fugitivos escravos, são visitados por Deus,
E nessa visita Deus sopra o alimento. Como Deus tem feito isso? Como Deus tem dado livramento? E eu sempre digo, ontem eu fui orar com um irmão, e na oração Deus me fez lembrar, olha aqui, Deus, o lugar preferido de Deus fazer milagre é em deserto. É quando você está no deserto, porque quando você está de bucho cheio, Ele não vai mandar para a tua casa um pernil, Ele não vai mandar para a tua casa um franguinho assado, Ele não vai mandar para a tua casa uma piscina. Por que eu preciso? Agora, quando você não tem, e você busca o Senhor, o vento do Espírito, ele vai induzir, ele vai convencer, ele vai pegar alguém, vai lá e abençoa aquela família. Então, querido, preste atenção, se você ouvir uma voz, vai lá e dá uma cesta básica, acredite, é Deus, porque o diabo não vai fazer isso. Não vai, o diabo não vai fazer, pega e vai ajudar uma família, pega e entra nessa obra aqui para você ajudar, é Deus. Porque é o Espírito de Deus que se move em nós. O vento e a ação de anjos, eu quero muito que você entenda isso. Salmos 104:4 é a mesma coisa que Hebreus 1:7. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Por que os anjos, eles são comparados muitas vezes com espíritos de luz? Não tem nada a ver com essa doutrina espiritualista que fala sobre espírito de luz. Não, eu estou falando porque o anjo, ele é espírito. Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que os anjos são espíritos ministradores que servem àqueles que hão de herdar a salvação. Ponto. Então, anjo é espírito, tá bom? Pastor, tem gente que vê anjo? Tem. A Bíblia diz que Abraão acolheu anjos na sua casa. Você lembra quando Deus veio visitar Abraão para falar que o pecado de Sodoma e Gomorra subiram? Ele veio com 2 anjos, veio Deus mais 2 anjos. Esses 2 anjos foi que tiraram Ló e a família dele de Sodoma e Gomorra. Dá para ver anjo? Dá para ver. Agora, a maioria das pessoas, quando vem anjos, não é, eu vi um anjinho barroco, de azinho. Gente, as pessoas quando veem anjo na Bíblia, se borram de medo. Se você vê João no capítulo 1, ele vê o anjo do Senhor, ele cai como morto. Se você pegar Josué capítulo 5, quando Josué encontra com o anjo do Senhor, ele era bom de briga, a primeira coisa que ele faz, ele puxa a espada, dá um passo para trás. Tu és dos nossos ou dos inimigos? Ele fala, tira tuas sandálias. O lugar que você está é terra santa. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quer dizer, Deus, ele envia anjos, e há uma ideia. Alguns teólogos, eles acreditam que algumas ministrações dos dons do Espírito são ministrações associadas a anjos. Então, quando fala em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então, existe uma turma dentro do conceito bíblico cristão que entende que quando nós falamos em línguas, quando uma pessoa fala em línguas, ela pode estar sofrendo, a palavra certa não é sofrer, mas sendo ministrada por anjos. É por isso que Jesus, ele vai dizer, João, capítulo 1, verso 51, então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Natanael fica impressionado, porque alguém vai chamar ele, Natanael, um dos discípulos, que estava sendo acrescentado, a Pedro, Tiago e João, o time estava crescendo, os 12 estavam se formando ali, os discípulos. Aí Jesus diz, olha, aí é um israelita em quem não há dolo, é um verdadeiro israelita, e ele fala assim, eu vi você sentado debaixo de uma figueira. Só que, como é que Jesus viu se ele estava debaixo de uma figueira a 1 milha de distância? E Natanael fala assim, você é o rei de Israel. Ele fala, você está assustado com isso? Você vai ver coisas muito maiores. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então há uma associação, muitas vezes, a Bíblia vai dizer isso, o assunto não é esse, entre anjos
e a ministração do Espírito Santo na nossa vida. O sopro de Deus é assim que é chamado desde o início, em Jonas 1,4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Por que o Espírito Santo faz isso? Porque a gente desobedece. Jonas tinha uma ordem clara do Senhor, mas ele resolve tomar um destino divorciado, distante e diferente daquele que Deus deu para ele. Ele é um profeta que não quer profetizar. É um pai que não quer ser pai e abandona a família. É alguém que tem uma vocação e você sabe que está escrito na testa dele. E ele faz o quê? Não quero mais. Rompe com os acordos. Gente, quando a gente desobedece a Deus, a gente vai se chocar, a gente vai entrar em rota de colisão contra o próprio Deus. As pessoas não entendem isso. Vou dar um exemplo aqui. O 5º mandamento está escrito assim: honra o teu pai e a tua mãe. Tem gente que acha que só o papai que manda. Mamãe a gente ignora ela. Vamos voltar. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, tudo. E os teus dias sejam longos sobre a face da terra. O que está incrustado aí no 5º mandamento? 2 promessas. Se você honrar o pai e a mãe, tudo vai te favorecer. Tudo é como se você contasse com o favor de Deus na tua história. Melhor do que isso. Os seus dias não vão ser... Você não vai ter morte prematura. Pronto. Você vai ser aquele... Sabe essa rainha da Inglaterra? Ela deve ter honrado demais o pai e a mãe dela. Ela passou por todas as guerras. Ela agora, soltaram um meme ontem. Rica, vacinada e solteira. Essa moça pode casar. Essa senhora. Por que algumas... Gente, a fartura... Sabe quando Davi, ele morre? Aquele homem que deu tropeço. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, que honra os seus pais, lá em Belém, filho de Jessé. Ele honra o pai dele. Gente, diz assim: então o Senhor fez Davi descansar com seus pais, em boa velhice e em fartura de dias. Quando nós sabemos o que temos que fazer, e nós não fazemos, nós encontramos o quê? Um Espírito de Deus que vai ficar cutucando a gente até a gente resolver a vida da gente. Então, um vento forte sopra sobre o barco de Jonas. Você não quer ir? Então tá bom, daqui você não passa. Pastor, por que eu não consigo chegar onde eu estou pensando? Por que eu não consigo chegar onde eu quero chegar? Porque muitas vezes Deus está falando, não, você não está entendendo. É o Espírito de Deus, falou, você para aqui, não vai. E quando Deus diz não, é não. Moisés sobe o monte Pisga e fala assim, Deus, ele fala, deixa eu ir. Moisés, acabou o assunto, você não vai descer. Havia um propósito, Deus foi mal com Moisés, não foi não, querido. Não foi não. Se Moisés entra na terra prometida, a gente estava frito. A gente ia ter que cumprir a lei. Alguém consegue cumprir a lei? Moisés era o cara da lei. Era o homem da lei. E nós não somos salvos pelo cumprimento da lei. Romanos capítulo 3, verso 20. Nenhuma carne, nenhum ser humano será salvo pelo cumprimento da lei. Porque pela lei vem um conhecimento do pecado. A lei serve para uma coisa, para te levar para Jesus. Tu é pecador, você precisa de Jesus. Pronto, é para isso que serve a lei. Você é pecador. A lei é um espelho, que quando você chega nele, você vê um monte de defeito. Isso que é a lei. Sabe esse pessoal que trabalha com limpeza de pele? Gente, eles têm uma lente de aumento. Fala, não, está tudo bem.
Quando coloca a lente de aumento, gente, tem um monte de cravo tá ali que você não vê. Tem um monte de defeito na pele. Tem um monte de cicatriz para ser resolvido. Tem um monte de alergia. Médica, o negócio aqui não está fácil não, você quer ver? Aí vem a esposa, mozinho, você vai ter que fazer um tratamento para limpar esses poros sujos. E olha que a gente se cuida. A lei, ela denuncia a sujeira em nós, é um espelho. A lei não salva, ninguém vai cumprir a lei e vou para o céu. Não vai. O nosso Salvador é Jesus Cristo. E é por isso que Moisés não avançou dentro da terra prometida, só para isso, para servir para a gente de exemplo. Quando a Bíblia fala sobre vento, o vento é o Espírito de Deus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Romanos 3,8, ele vai dizer o quê? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus está conversando com um fariseu famosíssimo na época, chamado Nicodemos, a respeito de nascer de novo. Tem muita gente que vem para a igreja, que gosta do louvor, que gosta da palavra, mas falta para ele a experiência do novo nascimento. Quando o Espírito Santo entra em você, escute isso, a tua vida muda. Quando você faz uma aliança com Jesus, a tua vida, ela é transformada. Eu me lembro do dia que eu fiz uma aliança com Deus, numa escola bíblica dominical. Não esqueço desse dia. Gente, no dia seguinte, eu não era mais eu. Não era mais. Impressionantemente, os meus valores trocaram, os meus princípios mudaram, os meus desejos foram transformados. O Espírito de Deus, ele leva para você para um lugar, não só de mudança, de religião, isso é bobagem, joga isso fora, mas de transformação de vida. E ele faz você sentir, de onde que veio isso? Veio do Senhor. A vida vem pelo Espírito. Gênesis 2,7, então, o Senhor formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, em algumas versões, uma alma vivente. Era um boneco. Deus pega o homem, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança, e faz um boneco de terra. Você já deve ter feito isso na praia. Vamos fazer um boneco de quem morava. Outro dia visitei um amigo que ele morava no Chile, numa região de gelo, de neve. Então ele fazia uns bonecos feios demais assim, pareciam uns monstrinhos. Chuck, o boneco assassino, pronto. Ele fazia aquilo ali e brincava. Esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano. Não, Deus fez a gente do barro, mas aí a gente não tinha vida. É o Espírito que nos dá a vida. Ele sopra e o homem passa a viver. Quando nós expiramos, quando o ser humano falece, o Espírito volta ao Pai. Jesus disse isso na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E então expirou. Sabe por que a gente está em pé aqui? Sabe por que a gente levantou da cama hoje? Porque há um fôlego, há um sopro divino dentro de mim e dentro de você. Deus, Ele está morando em você. O Espírito de Deus fez habitação na sua vida. O vento da vida faz com que os mortos levantem. Ezequiel 37:9 é a visão, todo mundo conhece esse texto, a visão do vale de ossos secos. A seguir ele me disse: profetize ao
Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Se há um benefício, se há um propósito para você orar por alguém que está morto espiritualmente, porque é assim que a Bíblia chama pessoas que não têm aliança com Deus ou que estão afastados de Deus. Você lembra de Lucas 15? Alegrai-vos. Os anjos fazem festa no céu por um pecador que se arrepende. Lembra disso? O pai se dirige para o filho zangado, aquele que não foi para a festa, porque tem crente que não gosta de ser feliz. Está lá, o pai matou o bezerro. Imagina, gente, eu que gosto de churrasco, qualquer motivo para mim, querido, qualquer razão, meu time perdeu, e o cara do time que ganhou vai fazer um churrasco, claro que eu vou. Você imagina que você não vou? Que a coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí ele soube que o pai pegou aquele bezerro, gordinho, cevado. Você imagina a picanha, bem gordinha? Faz uma festa e fala: não vou entrar. Não vou entrar porque a festa não é para mim, é ruim, como diz um bom carioca. Ele fica do lado de fora da festa. E o pai diz: meu filho, se eu tinha que me alegrar, esse teu irmão estava morto e reviveu. Quando a Bíblia fala isso, fala sobre gente mortas em pecados e delitos, mortas espiritualmente, desligadas de Deus, afastadas de Deus, segregadas de Deus. São pessoas que não têm acesso a Deus. Então, quando você ora por aqueles que estão perdidos, você ora: Senhor, sopra o teu espírito dos 4 ventos, levanta esse morto, fala com essa vida que não te conhece, que te rejeita, que te ignora, que te despreza, fala com eles. Gente, o Espírito Santo, ele é tão poderoso e tão convincente. Não fica pensando, não, aquele ali não vai ouvir. Ouve. O apóstolo Paulo ouviu aquele perseguidor de igreja. Eu ouvi, você ouviu. Há um pecado, tem gente que acha que, eu já ensinei aqui há algum tempo atrás, que não existe pecadinho e pecadão, mas existe. Todos eles afastam a gente de Deus, mas tem pecado, gente. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E é isso que a pessoa faz quando ela faz ouvido de mercador, e ela ignora o que o Espírito Santo está dizendo para ela. O Espírito quer levar você ao Pai. Como é que você sabe que o Espírito Santo está numa igreja? A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: o Consolador, o Espírito de Deus, vai glorificar o meu nome, Jesus e o Pai. Aí você vai numa igreja, estão glorificando tudo que é imagem, estão glorificando tudo que é entidade, mas também estão querendo glorificar Deus. Não dá, ali não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus glorifica a Jesus Cristo. Ó, ponto, não tem vírgula aí. E o Espírito de Deus, ele sopra o vento da vida. Enche-me do Espírito. Nós cantamos aqui. Há um apelo do apóstolo Paulo a uma igreja que começou cheia do poder do Espírito. Isso aqui é a igreja de Éfeso. Éfeso fica um pedacinho assim, olhando para a ilha de Patmos. Gente, essa igreja, ela teve um avivamento tão extraordinário. Se você pegar ali Atos capítulo 16, Atos capítulo 19, gente, você vai ver o poder de Deus. A Bíblia diz: e o Espírito de Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha. Um negócio ali, amigão, pensa num xeremanai, pensa assim, pareceu uma igreja pentecostal ali. Foi um negócio firme. Os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, não dá para eu ir, leva meu lenço. Pronto, as pessoas eram curadas das enfermidades, os demônios batiam em retirada, todo mundo se converteu. Eles pegaram os livros de feitiçaria, de bruxaria dele, queimaram uma fortuna
Hoje você compra aqui no sebo livro por R$2, mas naquele tempo você tem um papiro, você precisa ser rico, gente. Era mais caro aí que um laptop da Apple desses de profissional. Vê quando entra lá depois, iMac profissional, para você ver quanto é que é. Vê se tu pode pagar. Era aquilo ali, a gente pegar, não, vamos botar os iMac aqui tudo no fogo. Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo. Há um grande avivamento, mas aí a igreja esfria. Aí Paulo fala assim, enchem-se do Espírito. Cuidado com a cachaçada. Não vos embriagueis com vinho, onde há confusão, onde há dissolução. Não vos embriaguem com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com cânticos, com salmos, entoando e louvando no coração, hinos e cânticos espirituais. Por que ele fala isso? Olha, se você deixar o Espírito, vocês vão morrer. Igreja sem o Espírito de Deus morre. Ah não, pastor, eu recebi uma revelação para que eu vá para outra igreja. Deus me falou, o Espírito está dizendo, e ele pega e racha a igreja. Gente, vem cá. Isso vem de Deus? Dividir igreja. Gente, isso vem de Deus, gente. De verdade. Isso é carne pura. Leia Gálatas capítulo 5. As obras da carne são manifestas: dissensões, divisões, brigas, porfias. Sabe o que o apóstolo Paulo fala no final? Pastor Marco, eu falo ou você fala? Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Horrível. E ele está falando que é de Deus. O Espírito de Deus une a igreja. O Espírito de Deus junta a igreja. O Espírito de Deus aglutina a igreja. O Espírito de Deus faz o coração do pai se converter ao filho, e do filho ao pai. O Espírito de Deus une famílias, restaura casamentos, faz com que irmãos que se odeiem se perdoem, faz com que a gente comece tudo de novo. É isso que o Espírito Santo faz, gente. Então se encha dele. Em vez de você se encher do Espírito, você se enche de ódio, de amargura, de justiça própria, de querer fazer com a tua mão aquilo que você não pode fazer. É o direito de esganar. Ele me esganou, eu vou esganar. Ele, em vez de devolver o mal com o bem, ele devolve o mal com o pior. Não tem Espírito de Deus aí. Não tem. Porque o vento do Espírito, ele produz na gente, sabe o que? Paz. Por que não pedir Lucas 11? Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o que, gente? O Espírito Santo àqueles que pedirem. Você pode pedir até a porção dobrada. Eliseu pediu a porção dobrada. Pastor, o que eu posso pedir do Espírito? Tudo. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Vou repetir. Se eu e vocês estivermos em Cristo, e as palavras de Cristo estiverem dentro de nós, tudo que a gente pede vai estar de acordo com Deus. O que eu posso pedir? Tudo. O que Eliseu queria? Ele queria ser eu quero um ministério maior do que esse cara aí. Porque Elias está arrebentando. Elias está orando, e o céu fecha por 3 anos e meio. Elias, ele é um homem que ele chega na casa de uma viúva pobre. Às vezes eu vou lendo a Bíblia e vou dando risada com Deus. Deus pega o profeta Elias e ele está num rio, chama Quirete. Esse rio, ele fica mais ao norte de Israel, ali entre a fronteira da Síria. Hoje não é nem Israel, mas naquele tempo era. E ele manda um urubu, ele manda um corvo levar pão e carne. Pô, traz aí um Big Mac, pão e carne. Traz aí um sanduíche churrasquinho com queijo. O urubu trazia para ele. É o iFood de Deus. O urubu levava comida para Elias. Ele ficou lá, o rio secou.
Aí ele fala assim, ó, sobe, vai para Sidom, que é Síria, lá tem uma viúva que vai te sustentar. Vai para a cidade de Sarepta. Aí ele sobe para Sarepta, se senta na... Aí quem aparece? Alguém, ó, é a viúva da cidade. Aí ele vê a viúva, se alegra. Eu até pensei que ia rolar um clima, porque ele era solteirão, ela era viúva. Falei, olha, aqui, se você fizer o ministério, né, dos jovens solteiros, vai dar caldo. Mas ele vai e fala assim, moça, dá um pouco d'água? Dou. E ela fala assim, dá para você trazer um pouco de pão? Ela fala assim, olha, eu tenho um punhado de farinha e azeite. Está vendo aqui esses 2 gravetos? Eu estou catando para fazer um bolinho. E eu e meu filho vamos comer e morrer de fome. Eu falei, Deus, o senhor está de brincadeira comigo, Deus. O senhor falou para o moço, o senhor prometeu que ele ia para Sarepta, uma viúva ia sustentar ele, e a viúva não tem onde cair morta. Gente, olha como é que o Espírito faz as coisas. Ele chega e fala o seguinte, vou te ensinar um princípio, é o princípio da primícia. Faz o que se falou, mas traz o primeiro pedaço, traz a primícia para mim. Ela está consagrando ao Senhor. Quando a gente fala sobre primícia, dízimos, ofertas, isso não é brincadeira. Gente, ela traz, e a Bíblia diz, então, o azeite da botija não acabou, e a farinha não terminou, até que voltou a chover sobre a face da terra. O Espírito de Deus, ele deu uma unção de fé para esse homem chamado Elias. E quem é que está atrás dele? O seminarista dele, o pastor que caminha com ele, Eliseu. Ele está vendo tudo acontecer, e fala, é isso que eu preciso para a minha vida, não preciso de mais nada não. Eliseu, ele queima as 12 juntas de boi, ele deixa pai e mãe com honra, ele segue, você não vê, gente, ele murmurando uma vez, ele está lá só aprendendo. Aí no tempo certo, quando Deus vai levar Elias não subiu com o carro, os carros de fogo só acompanharam, tá bom? Ele subiu no redemoinho, mas estavam lá os anjos do Senhor. A capa de Elias cai, ele pede, me dá a porção dobrada. E disse Eliseu, peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. Querido, por que não pedir? Por que não pedir do Espírito na tua vida? Ai, pastor, estou desanimado. Pede do Espírito. Pede que Deus derrame assim, Deus, abre assim, uma torneira, com teu óleo fresco sobre minha cabeça. Faz o teu Espírito soprar na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Eu tenho pedido a Deus, para que os meus pastores, a minha liderança, sejam cheias da porção dobrada, para que essa igreja seja uma igreja que manifeste o poder de Deus, para que as pessoas sejam curadas, para que aleijados levantem da cadeira de rodas, para que homens e mulheres que chegam com as suas vidas destruídas, os seus casamentos falidos, as suas solidões, aqui na casa de Deus, no meio do povo de Deus, eles recebam do sopro do Senhor, e sejam abençoados em nome de Jesus. Isso vem do Espírito de Deus. Então por que não pedir? A gente se esforça com tantas coisas, vai dormir tarde. O Salmo 127 é claro, de que te adianta dormir tarde, comer o pão de dores, se o Senhor acrescenta os céus durante o sono. Você está buscando o que está errado, você está gastando energia naquilo que não vai te acrescentar. Se você buscar o Espírito de Deus, se você buscar a presença de Deus, se você buscar ser cheio do Espírito de Deus, é isso que vai fazer diferença na sua vida. Porque todo mundo vai olhar, lá o homem de Deus, lá a moça de Deus. Vamos orar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E vamos encerrar orando, pedindo que Deus sopre sobre nós. Pedindo que o Espírito de Deus seja derramado na nossa vida, pedindo que o Senhor faça soprar um vento do Oriente, como Ele fez, acalme as nossas tempestades, abram caminhos no meio dos mares, que o Espírito de Deus nos conceda dons, que o Espírito de Deus nos encha, em nome de Jesus. Feche seus olhos,
Feche seus olhos. E você que está nos acompanhando em casa, e vocês que estão aqui no culto presencial, se você quer dizer para Deus: Deus, não me abandone, encha a minha vida do teu Espírito. Se você quer isso, coloca a mão assim no seu coração. Deus vai ver, ninguém precisa ver. Deus, eu quero do Espírito, eu quero do Espírito de Deus, quero ser renovado, eu quero ser levantado, como foi levantado aqueles cadáveres do vale de ossos secos. Eu quero isso. Eu quero que sejam vistas línguas de fogo repartidas sobre a minha vida. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter. Eu quero que o Espírito de Deus me visite, fale comigo. Quero ser sensível à sua voz. Eu quero receber dessa unção que despedaça julgos, a unção do Espírito, a unção para abençoar, para deixar um rastro de fé onde eu for. Eu quero pedir do Espírito para ser um filho ainda melhor, para ser um pai, uma mãe com o coração convertido à minha própria família. Eu quero do Espírito Santo de Deus para trazer sossego e não trazer confusão, para ser a causa da bênção e não da crítica, para trazer palavra de bênção na minha casa e não de maldição. Eu quero pedir que a minha boca fale de tudo que o Espírito enche no meu coração. Minha boca fale do que está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quer isso, bota a mão no seu coração, vamos orar juntos. Deus e Pai querido, como é bom estar na tua casa, Pai. Como nós ansiamos pelo retorno dos cultos presenciais, como nós nos alegramos, Senhor Deus. Te louvamos porque o Senhor é Deus que tira todo medo. Mas hoje, o Senhor soprou sobre nós aqui em nossa igreja, Pai. O teu Espírito veio sim dos quatro ventos. E eu quero te pedir, Deus de Israel, tira de nós toda a sujeira, todas as lógicas mentirosas, todos os pensamentos enganosos. Pai, nós queremos te pedir do teu Espírito, da porção generosa do teu óleo sobre nós. Queremos nos encher com cânticos, hinos e com salmos espirituais. Queremos que o teu vento, o vento do teu Espírito, o fôlego da vida, sopre sobre nós e sobre nossa casa. Nós temos irmãos, temos parentes, temos familiares deitados como mortos, como sepultados, como cadáveres espirituais. Espírito de Deus, o Senhor salva, é o Senhor que nos guia na verdade, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Sopra sobre a nossa casa, sopra sobre os perdidos, sopra sobre nós, que os teus dons do Espírito manifestem na nossa vida, mas que o fruto do Espírito seja a evidência de que o Senhor está conosco. Não nos deixa desistir, não nos deixa parar, que os teus filhos tenham experiências contigo, que os teus filhos sejam mergulhados, sejam batizados em experiências contigo, que os teus filhos, Deus de Israel, experimentem aqui em qualquer lugar. Tem gente, milhares de pessoas ouvindo essa mensagem, participando conosco em todo lugar do Brasil e do mundo, Pai. Que o teu Espírito Santo derrame sobre a vida deles, que eles percebam, que eles sintam, que eles creiam, Pai, que a unção do Senhor está sobre eles, e que os motive a andar junto contigo e viver de acordo com a tua palavra. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus os abençoe. Eu não vou nem pedir para você sentar, porque eu tenho que dar 2 avisos. Pastor Marco, vem cá para nos abençoar, rapidamente. Nós, no mês que vem, mês de maio, já temos em torno de 100 pessoas, são 70 sendo integrados,
70 pessoas vindo de outras igrejas e sendo integrados à nossa igreja, e temos mais 30 em todo dia para serem batizados. Se você quer a cobertura da Igreja do Senhor aqui na IBBR e quer fazer parte, hoje começa uma classe, estamos com 80 alunos hoje, 80 alunos numa nova classe. Você vai digitar aí embaixo do nosso vídeo, tem um link, depois que você sair do chat, Rota Membresia, talvez alguém esteja colocando, você clica, você preenche Rota Membresia, o pastor Paulo, que é o pastor de integração, junto com todo o seu time, Eliseu, Cristiano, enfim, os pastores da igreja, vão te receber e vão te dar uma direção. Mês que vem então, teremos batizado, pastor, eu estou aqui, quero ser batizado, pastor Paulo, levanta a mão aí, pastor Paulo, aquele pastor ali, ó, corre e fala com ele, tá bem? É isso. Semana que vem, 10 da manhã, 19 horas, presencial, estamos juntos, eu quero te, pelo menos, rever. Deus te abençoe.